Dexter é um caçador implacável de criminosos que escapam da justiça, e Walter White se encaixaria perfeitamente no código de Harry. Suas ações como traficante, causando múltiplas mortes, destruindo vidas inocentes e criando uma onda de dependência, seriam mais do que suficientes para colocá-lo na lista. E se dessa vez o alvo não fosse qualquer um, mas o próprio Heisenberg? Todo mundo acha que isso seria uma batalha épica de inteligência, mas a verdade é que não seria nem uma disputa. Porque isso aqui não seria uma batalha de intelecto dos personagens, seria uma caça. Quando a gente pensa em Walter White, a imagem que vem na cabeça é a do Heisenberg, o grande gênio que derrubou impérios inteiros e superou rivais assustadores. Mas e se o oponente não fosse alguém interessado no que o Walter tem a oferecer? E se quem estivesse na cola do Sr. White fosse o perito Dexter Morgan? Existe um detalhe nessa comparação que quase ninguém percebe, um daqueles padrões ocultos que mudam completamente o rumo de tudo. Afinal, estamos falando de dois dos personagens mais geniais e calculistas da história da televisão. De um lado, um professor brilhante que usou seu intelecto para dominar um submundo perigoso e complexo. Do outro, um especialista que age nas sombras, focado apenas no seu código rigoroso e em dar um fim definitivo naqueles que escapam da lei. E o maior erro do Walter sempre foi o mesmo: o ego. Ele acreditava que inteligência tornava ele intocável. Walter White é a prova viva disso. Ele sempre se safou usando a cabeça, a manipulação extrema e principalmente o interesse financeiro das pessoas ao seu redor. Mas o que acontece quando seu adversário simplesmente não liga pro dinheiro? O que acontece quando o cara que tá te rastreando não quer fazer nenhum acordo, não quer roubar sua famosa fórmula e não quer dominar o seu território? Ao longo desse vídeo, você vai perceber que esse confronto não seria decidido apenas pela inteligência, mas pelos detalhes que quase ninguém observa. Vamos colocar lado a lado o instinto de caça de um e os momentos mais frágeis do outro, porque a verdade é simples: até o maior gênio já esteve por um fio mais de uma vez. Se você analisar as ameaças que eles enfrentaram, notará uma diferença chocante. Os inimigos do Dexter são mais diretos e violentos, enquanto os do Walter são mais estratégicos e baseados em interesse. Pense bem, as maiores ameaças do Walter sempre precisaram dele vivo. Ele era uma peça útil, gerava lucros absurdos. Até quando estava na pior, sua habilidade era seu maior escudo. Mas e o objetivo do Dexter? Ele exige uma caça silenciosa. Ele não negocia lucros. E a frase que define esse confronto desde o início é esta: Walter White constrói um império. Dexter destrói pessoas sem ninguém perceber. Você deve estar pensando, mas o Walter é muito mais inteligente. Ele daria um jeito de virar o jogo. Será mesmo? Imagine, Walter em casa, com sua arrogância clássica, crente que está no controle. Ele não faz ideia de que, há dias, alguém está observando cada passo, analisando sua rotina, seus erros, seus padrões, e se preparando. Enquanto o grande gênio está focado nos rivais de negócios, sem nem imaginar que já virou alvo. Para entender como essa dinâmica funcionaria na prática, a gente precisa olhar para o passado do Sr. White e quebrar um mito enorme sobre a sua jornada. Existe uma ideia de que o Walter era intocável, mas a verdade é outra. Ele já esteve completamente indefeso várias vezes. E sobreviveu não por habilidade, mas por circunstância. Puxa na memória aquela vez em que os implacáveis irmãos Salamanca entraram na casa dele. O Walter estava no banho, relaxado, vulnerável, sem fazer a menor ideia de que dois dos homens mais temidos daquele universo estavam sentados na cama do quarto dele, apenas esperando. O Heisenberg não previu isso. Ele só sobreviveu porque no último segundo, algo externo interferiu. Não foi genialidade, não foi estratégia, foi circunstância. Outro momento de tensão extrema foi quando o imprevisível Tuco o rendeu e o levou à força para uma casa isolada no deserto, junto com Jesse. Ali, o grande mestre da química estava completamente à mercê de alguém instável, sem controle, sem plano, sem saída. Ele só continuou vivo porque ainda era útil. E lembra do laboratório subterrâneo? Quando foi contido pelos seguranças, obrigado a assistir, paralisado, o Gus dá um fim no próprio capanga bem na frente dele? Naquela cena não havia plano B, não havia manipulação, só havia medo. Walter continuou respirando porque gerava valor, porque era necessário. E é isso que define a sobrevivência do Heisenberg. Walter não venceu todas as situações, ele foi mantido vivo nelas. Ele sobreviveu aos seus piores momentos porque era útil para seus oponentes, não porque era inatingível. E é exatamente aqui que tudo muda, porque o perito de Miami simplesmente não se importa com nada disso. Ele não quer território, não quer fórmula, não quer dinheiro. Se ele colocasse o Sr. White no radar, seria por um único motivo: com
cumprir o seu código, e ponto final. Se fosse um jogo de dinheiro e manipulação, a história seria outra, mas esse não é o jogo. A motivação dele anula completamente a principal defesa do Walter, a negociação. O especialista em sangue lida com alvos que possuem um instinto de sobrevivência muito mais apurado. Pessoas paranoicas, cautelosas, perigosas, e mesmo assim ele encontra, observa, analisa e age sem ser notado. E aqui entra outro ponto crucial. Se a situação virasse física, nem seria uma disputa. Ele já enfrentou predadores. Enquanto isso, o Walter nunca foi um lutador e já demonstrou vulnerabilidade até em confrontos simples. O Walter é inteligente, sem dúvida, extremamente perigoso quando entende o jogo, mas esse é o problema. Ele só reage depois que percebe a ameaça. E em uma caça silenciosa, quando você percebe, já é tarde demais. Porque no momento em que o Walter finalmente entendesse o que está acontecendo, ele já estaria abrindo os olhos, em cima de uma mesa forrada de plástico. Porque se a gente analisa o nível de cada um, a quebra de padrão aqui é chocante. Com a rara exceção de Gus, que realmente era uma mente estratégica e poderosa, os oponentes do Dexter de Miami eram frequentemente mais diretos, mais perigosos e muito mais preparados para o confronto. Pense em Miguel Prado, um promotor público imprevisível, com a força da lei nas mãos. Pense em Isaac Circo, um mafioso letal com uma rede internacional. Ou em Leon Prater, um filantropo com recursos praticamente ilimitados. Leon chegou a oferecer uma fortuna absurda, milhões de dólares, para garantir o futuro do filho de Dexter, em troca de liberdade. Qualquer jogador do universo do Heisenberg consideraria essa proposta. O próprio Walter usaria isso como vantagem, mas o Dexter simplesmente ignorou. Para ele, dinheiro não significa nada, e isso muda completamente o jogo. Eles também têm algo em comum. Ambos são gênios em esconder a verdade de quem está mais perto. Walter manipulou o brilhante Hank por anos. Do outro lado, o especialista de Miami lidou com a desconfiança constante de policiais como Doakes, Quinn e Maria e conseguiu inverter completamente a situação. Mas aqui está a diferença que decide tudo. A maior vantagem do Walter sempre foi o tempo. Tempo para pensar, tempo para manipular, tempo para reagir. Mas contra uma caçada silenciosa, o tempo não existe. Não há aviso, não há negociação, não há preparação. Mas calma, existe um cenário, um único cenário onde o Heisenberg teria uma chance real de sobreviver e talvez até virar o jogo. E esse cenário depende de um erro, o maior erro que um predador pode cometer. O mesmo erro que já custou caro no passado, se aproximar demais da vítima, assim como Dexter fez com Trinity. Observar, conviver, criar conexão. Se isso acontecesse, Walter, sendo extremamente observador e reativo, poderia perceber os padrões e reagir. Se ele sentisse o perigo se aproximando da sua família, ele não hesitaria. Usaria toda a sua inteligência para criar uma armadilha sem volta. Esse seria o único momento em que isso deixaria de ser uma execução e viraria um jogo. Mas sendo direto, isso exigiria um erro, e não uma superioridade do Walter. Porque no cenário padrão, onde o instinto predador domina, a disputa termina antes mesmo de começar. O Heisenberg perderia sua principal arma, a comunicação. Sem tempo, sem negociação, sem controle. Seu ego seria apenas uma ilusão. E é aí que entra a maior lição dessa análise. A maior ameaça não é aquela que bate de frente, mas a que observa em silêncio, a que entende padrões e age sem ser vista. Walter White constrói um império. Dexter destrói pessoas sem ninguém perceber. E por isso, a conclusão é inevitável. Walter White não perderia para o Dexter, porque o jogo nem começaria para ele.